Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, versos de 12 a 17. Carta à igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez, agora pedindo para que o Senhor fale através da sua palavra. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura da palavra que foi trazida agora, nesse momento. Pedimos que o Senhor esteja abrindo o nosso coração e as nossas mentes para entendermos, ó Senhor, e aplicarmos a Tua palavra em nossa vida, Senhor Deus, a realidade em que vivemos, ó Pai, no mundo em que vivemos, e que possamos, ó Pai, por meio dela, ser consolados, ó Pai, e aguardar com grande expectativa o dia do Senhor. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, fala ao nosso coração, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Como nós havíamos comentado anteriormente, quando falamos sobre a igreja de Éfeso, no contexto de Apocalipse, nós estamos vendo aqui o que estava acontecendo naquele momento ali com aquelas igrejas, perseguições, por causa do Evangelho, as coisas estavam bem difíceis para a igreja de Cristo, no contexto ali, principalmente no contexto romano, ali de dominação em que eles viviam. Essa carta foi escrita como um consolo. A partir do capítulo 4, você vai ver João tendo uma visão dos céus e da terra ao mesmo tempo, as coisas que iriam se suceder nos finais dos tempos, na expectativa de que a leitura desse livro trouxesse refrigério para a igreja, no sentido de que aquelas coisas que eles estavam passando iriam passar, eles iriam receber a coroa da vida. E é interessante que num momento de dificuldade como esse, que a igreja estava vivendo, e que representa, de uma certa forma, a realidade da igreja também, até antes da volta do Senhor Jesus, e é isso que a gente está vendo aqui, como é consolador saber que diante de toda aquela batalha, toda aquela perseguição, diante de toda aquela dificuldade por causa do Evangelho, a igreja seria vencedora. Apesar das perseguições, mortes, apesar de olhar e perceber superficialmente que a igreja está perdendo terreno, nós vamos perceber que é bem o contrário. E essa carta Apocalipse tinha essa perspectiva, dar esperança, mostrar aquilo que iria acontecer, as dispensações, a gente pode dizer assim, de Deus, até o seu retorno, e o juízo de Deus sobre os homens. A carta à igreja de Pérgamo e essas cartas às igrejas, elas têm como ponto de partida o capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse é a visão de João com relação a Cristo glorificado. Paulo, numa de suas cartas, diz assim: nós não conhecemos mais a Cristo na carne. O que nós conhecemos de Cristo é isso aqui que nós temos visto, é a sua glória. E essa é a maneira como nós conhecemos Cristo a partir de agora. Um Cristo glorificado. E a imagem que é traçada aqui, diante de um aspecto extremamente alegórico, estará diretamente relacionado ao juízo de Deus e à ação de Deus em todo o Apocalipse. E nós vamos perceber que essa imagem de Cristo aqui, que foi retratada no primeiro capítulo, ela é descrita
mais uma vez, para cada igreja. E cada menção, ou cada analogia que é feita a Cristo no primeiro capítulo e que é repetida nas cartas, está diretamente relacionada à ação de Deus ali, trazendo juízo, trazendo justiça, trazendo a sua glória sobre a igreja, a ação dele ali no meio do povo de Deus, em especial, em específico, em cada igreja. Por isso que ele diz assim: ao anjo da igreja escreve em Pérgamo, essas coisas é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E essa descrição de Cristo está diretamente relacionada ao que ele vai desenvolver ali na carta. Mas antes de nós começarmos a falar, a expor os versículos que estão aqui à nossa frente, eu gostaria de dar uma visão geral da cidade. Porque é interessante que no livro de Apocalipse, quando ele fala de cada cidade, a cidade tem uma relação direta com a vida da igreja. Ou relaciona-se metaforicamente, ou mostra a realidade em que a igreja vive, e aí nós entendemos a situação em que o povo de Deus está vivenciando naquele momento ali, naquela localidade. Essa carta vai a Pérgamo. Pérgamo era um importante centro político e econômico, não tanto quanto Éfeso e Esmirna, que é falado anteriormente. A cidade era conhecida por fabricar ungüentos, vasos e pergaminhos, de onde vem o nome da cidade, Pérgamo. Carta pergamena era o nome original dado ao material produzido por peles de animais que substituía o papiro. E Pérgamo apresentava uma grande biblioteca, consequentemente, que rivalizava com a biblioteca de Alexandria. Nós já escutamos falar dessa biblioteca. Algumas pessoas até acham que é um mito, mas ela existiu mesmo. Era uma grande biblioteca onde existiam inúmeros títulos e livros, e essa biblioteca ela foi perdida, ela foi queimada. A história conta que ela foi queimada e muita coisa se perdeu ali naquela biblioteca. Pérgamo, por ser uma cidade onde se produzia, vamos dizer assim, papel, tinha uma grande biblioteca. E aí ela veio ser o centro cultural onde o conhecimento era acumulado. A consequência disso, esse conhecimento era acumulado, aplicado e disseminado ali na cidade. Em 29 a.C., foi dedicado um templo ao divino Augusto e à deusa Roma, o que fez dessa cidade o principal lugar de adoração ao imperador na Ásia. Atrás da cidade havia uma colina que tinha um formato de um trono e era recoberta de templos e de altares de vários deuses. Conhecida como centro religioso com templos para Zeus. Zeus é o deus todo-poderoso dos gregos, é o pai dos deuses, a teogonia grega. Atena, ou Atena, deusa da guerra, também tinha ali um altar, tinha ali um templo. Ela era deusa da guerra, deusa da civilização, da sabedoria, das estratégias, das artes, da justiça e das habilidades. Ali também tinha um grande templo ao deus Dionísio, que era deus do vinho e da dissolução, que é conhecido como Baco para os romanos. E Asclépio, que era o deus da medicina e da cura, e por isso atraía o interesse de uma grande multidão que sofria de males físicos e que procurava essa cidade e o templo desse deus para serem curados. Só a título de curiosidade, Zeus e Asclépio tinham o título de Salvador. Naquela cidade havia um gigantesco altar dedicado a Zeus, erigido de uma imensa base a 240 metros acima do nível da cidade, como nós temos aí o Cristo Redentor, na nossa cidade. Outros templos ali também foram dedicados aos imperadores Trajano e Severo, e diante de tanta idolatria, era quase que insuportável a vida ali em Pérgamo para os cristãos. E a recusa desses crentes em se comprometerem com a idolatria do lugar levava-os à ridicularização. Eles também eram culpados de infidelidade a Roma, escarnecidos, acusados de sedição, perseguidos e até assassinados porque não se dobravam ao culto aos imperadores romanos, que eram considerados deuses. Nessa cidade, os cristãos enfrentavam diariamente as pressões de uma sociedade pagã. E a recusa de aceitar um convite para participar
de uma festa pagã em honra aos deuses levava muitos crentes a perderem seus negócios, empregos, e eram pessoas consideradas indignas de viver ali naquele lugar. É dentro desse contexto que João envia essa carta à igreja de Pérgamo, que começa assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E sempre quando a gente começa a expor as cartas do livro de Apocalipse, nós precisamos lembrar que essa mensagem inicialmente é endereçada ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, ao mensageiro da igreja. E por que isso? Porque ele é o responsável pelo rebanho de Deus. Por isso ele diz: ao anjo da igreja escreve. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, versos 28 a 30, ele chama os presbíteros de Éfeso, que são os pastores da igreja, e ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É responsabilidade da liderança da igreja, dos pastores da igreja, dos mensageiros da igreja, o curso da igreja. Eles são aqueles que são a voz de Deus. Anjo aqui é mensageiro, aquele que traz a palavra, de Deus ao povo. Eles tinham essa responsabilidade. E nós precisamos entender que os pastores irão dar contas do rebanho, do seu rebanho, ou seja, do rebanho do Senhor ao próprio Senhor, ao supremo pastor, como diz Pedro em uma das suas epístolas. E é dos pastores a responsabilidade de cuidar o rebanho e da disciplina da igreja. Depois dessa indicação do remetente da carta, nós temos aí a primeira característica que é apontada a Cristo, que está relacionada a todo o contexto que será desenvolvido aqui nessa carta. Ele diz assim: estas coisas, aquilo que ele ia dizer mais adiante, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E essa expressão aqui, ela tem um contexto de juízo e uma referência também à palavra de Deus. E nós vamos perceber que Jesus luta contra os seus inimigos não com armas materiais, mas com a sua espada. E essa espada executa o juízo de Deus e destrói as obras do maligno. É interessante que lá no finalzinho do livro de Apocalipse, como é que ele vai destruir o exército de Satanás, da besta e do profeta? Com o sopro da sua boca, com a palavra que sai da sua boca, aquela palavra que constrói, que criou o universo, que iniciou todas as coisas. É a mesma palavra que vai trazer a destruição sobre o juízo sobre o pecado e sobre aqueles que são inimigos de Deus. Abra Apocalipse capítulo 2, verso 16, é no mesmo contexto. Percebam como essa figura ou essa expressão é uma expressão de juízo da parte de Deus. Ele diz assim: portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Abra Apocalipse capítulo 19, verso 15 e o verso 21. Percebam que a mesma expressão vai dar essa conotação de juízo. Diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os restantes, verso 21, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Percebam aqui que nós temos uma imagem, a imagem de Cristo, que foi construída, ou seja, que foi vista ali por João, foi revelada a João no capítulo 1, sendo apresentada aqui, e essa imagem é a imagem daquele que julga. Por quê? Porque o Senhor é aquele que traz juízo com a espada que sai da sua boca, e essa é a imagem de um poder irresistível do julgamento divino. E nesse caso aqui, nós temos uma palavra de julgamento sobre uma igreja que começou a relaxar em sua atitude diante das práticas pagãs. Verso 16. Portanto, arrepende, senão venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
E lá no verso 13 ele começa, como nós vimos quando começamos ali a expor a carta de Apocalipse à igreja de Éfeso, né? Que existe uma saudação, remetente à saudação, um louvor, a repreensão, a chamada ao arrependimento e no final o prêmio para aqueles que permanecem fiéis diante das dificuldades, né? Então aqui agora nós estamos vendo o louvor. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante porque o Senhor Jesus mais uma vez demonstra claramente que sabia das dificuldades do seu povo, conhecia a sua realidade, e é isso que ele quer dizer aqui com essa palavra, conheço. Aquele que conhece profundamente. E a palavra conhecer aqui, o significado dela, da ideia de alguém que sabe a respeito de tudo. Ele via tudo, ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele diz, conheço o lugar em que habitas. A palavra habitar, no sentido original, tem o sentido de morar, residir. E essa palavra era usada metaforicamente para expressar a influência dos poderes divinos. Os deuses habitam no coração do homem. Ele conhecia a situação daquela igreja, ele conhecia a influência que aquela igreja tinha com relação ao mundo, ou seja, a influência da igreja com relação ao mundo e a influência do mundo com relação à igreja. E os crentes de Pérgamo viviam em meio a total paganismo e imoralidade. E isso poderia levá-los à apostasia, ou à transigência, ou seja, a tolerância com práticas pagãs. E parece que é isso que está ocorrendo aqui com aquela liderança e, consequentemente, com a igreja. Tolerar aquilo que eles não deveriam tolerar. Mas olha o que ele diz aqui: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O lugar onde a igreja estava era considerado como um trono de Satanás. E é interessante essa associação que é feita aqui. Na cidade havia uma colina que tinha um formato de um trono, e era recoberta de templos e de altares de vários deuses. Pérgamo, como todas as outras cidades, era extremamente pagã, entregue ao paganismo, e se destacava como um centro religioso pagão. E parece também que, como centro de culto ao imperador, a cidade se transformava num grande perigo para a igreja de Cristo, e esse é o principal motivo dessa caracterização. Eles estavam ali no meio do trono de Satanás, no meio de um povo pagão, sendo influenciados, convivendo completamente com aquele tipo de paganismo, de imoralidade religiosa, de imoralidade de imoralidade como um todo, por causa da influência daquelas pessoas que estavam ao seu redor. É interessante isso, porque eu percebi essa situação quando saí do Rio e voltei para o Rio. Quando eu saí do Rio, eu fui para o norte, passamos um tempo no norte. Quando nós voltamos, assim, passamos um bom tempo fora. E quando nós voltamos, nós estranhamos a cidade. Nós não estávamos mais acostumados a ver pessoas nuas em cartazes, né? Ou perambulando pela cidade, como é em cidades como o Rio de Janeiro. Roraima era uma cidade mais pacata, uma cidade mais tranquila, e não tinha essa exposição imoral que cidades como o Rio de Janeiro tem. E quando nós voltamos, nós ficamos assustados. Eu me lembro que o Lucas era pequenininho, eu estava passando com ele num determinado lugar e vi um outdoor gigante, assim, não tinha nem como ver, na sua frente, uma mulher seminua. E eu fiquei, aquilo me impressionou. Eu não estava mais acostumado com aquelas coisas. E provavelmente
a igreja imersa numa situação como essa é uma igreja que sofre influências negativas com relação ao paganismo, à imoralidade e todas as outras coisas que estão presentes nesse contexto. E ele diz aqui: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservo o meu nome. Não negaste a minha fé. Não negaste a minha fé. Diante de tamanha oposição, aquele pastor e aquela igreja conservaram firmes a fé. Eles não negaram a fé. Apesar de serem cercados de tantos deuses pagãos, das pressões sobre os cristãos. Desculpa. Por negarem a fé, a se conformarem ao culto do imperador, que era uma pressão muito grande. Às vezes as pessoas eram expulsas da cidade, eram presas, perdiam seus negócios, eram açoitados, eram perseguidos. Por quê? Porque não se dobravam ao culto ao imperador. E eles tinham isso como uma traição ao próprio imperador. E esse culto, cada dia que passava, se tornava mais obrigatório. E aqueles crentes, com o perigo de suas próprias vidas, permanecem firmes. Eles não negam a sua fé. Os crentes de Pérgamo, em sua maioria, vieram do paganismo e sofreram fortes pressões sociais e religiosas para abandonar a Cristo, para voltarem à sua vida anterior. Mas eles continuaram firmes. Muitos pseudo-cristãos, diante da perseguição, nesse contexto, se dobravam à idolatria e negavam a sua fé para salvar as suas vidas. Mas não era o caso daqueles irmãos ali daquela igreja, daquele homem ali que era o anjo da igreja. E essa fidelidade aqui, demonstrada da parte deles, não só envolvia confessar o nome de Cristo como Senhor e Salvador, mas também viver de conformidade com as Escrituras, ou seja, andar nos passos de Jesus, diferentemente do modo como aqueles homens viviam. E Pedro diz isso em sua epístola, capítulo 2, verso 21, que nós fomos chamados para isso. Porquanto para isso foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Eles viviam no meio de pessoas pagãs, que tinham um modo de vida pagão, mas eles estavam firmes e se mostravam completamente diferentes, dispostos para continuar seguindo a Cristo. Nesse contexto aqui, ele cita Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Não se sabe ao certo, a respeito dessa pessoa, mas parece que a situação estava ficando muito difícil para os crentes em um período de perseguição e perigo, e que gerou isso, ou seja, a morte desse homem, provavelmente por causa da sua fé. E há uma grande possibilidade que ele tenha sido morto em decorrência de uma sentença judicial das autoridades locais por causa de uma recusa à adoração ao imperador. E mesmo diante desse perigo iminente de morte, eles permanecem firmes. Mas é interessante a descrição que é feita aqui no texto. Ele diz assim: onde está o trono de Satanás? E aí ele continua: a minha fé, não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A repetição aqui vai aumentar a noção que temos um lugar de tamanha influência e podridão espiritual. Era como se nós estivéssemos vivendo hoje em uma Amsterdã. Eu não sei se vocês conhecem a história dessa cidade, mas é uma cidade podre. A imoralidade, o uso de drogas e todo tipo de coisa imoral e pecaminosa é permitida ali naquela cidade. Imagine crentes vivendo ali naquela situação, tendo que passar pela rua e presenciar e ver coisas e cenas como essas. Os crentes estavam sufocados, esses aqui
por toda a ideologia e imoralidade que aquele local apresentava, como muitas vezes nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. E diante de tudo isso, eles conservavam o nome de Cristo e eram firmes em sua profissão de fé. Conservas o meu nome, ele diz. Eles, em meio a toda a podridão moral e espiritual, mantinham uma identidade cristã e não negavam a sua fé. E isso era o ponto positivo que o Senhor havia trazido ali, louvado aqueles irmãos por estarem no meio de pessoas pagãs, recebendo toda a influência negativa e deletéria na vida deles e da igreja, e eles permanecendo firmes, não negando ao Senhor, né? Alguns chegando como Antipas até a morte por causa do Evangelho, e o Senhor louva aquela igreja por isso. Mas agora nos versos 14 e 15 vem a repreensão. O Senhor primeiro chama a atenção da igreja para aquilo que era positivo, para aquilo que era louvável, né? Para aquilo que era que despertava no Senhor, se a gente pode dizer assim, né? Alegria por aquelas pessoas e por aquela igreja. E agora ele traz uma reprovação. Ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E é interessante nós pensarmos nisso, porque apesar deles não se permitirem ou não se deixarem influenciar, aqui nós vemos uma omissão com relação à igreja e à liderança da igreja com práticas erradas. Eles deveriam ter disciplinado, eles deveriam ter repreendido, apesar de não se deixarem levar, mas não fizeram isso. E o Senhor os repreende por causa disso. No verso 14 ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A despeito de tudo o que foi dito anteriormente, eles não eram desculpáveis. A atitude daquele pastor e daquela igreja, pelo contrário, era digna de reprovação. Eles negligenciaram a disciplina e a repreensão daqueles que viviam de forma imoral dentro da igreja e dos que incitavam essa imoralidade. Alguns crentes haviam atendido a festivais pagãos e com toda probabilidade haviam participado das imoralidades que caracterizavam essas festas. Lembra que nós falamos aqui do contexto ali de Israel no Velho Testamento? Que eles cultuavam o Senhor e cultuavam os outros deuses. Esses outros deuses que eles cultuavam nos altos, né, ou debaixo das árvores, muitas vezes ali naqueles lugares ou em determinados templos, eles tinham relações sexuais com prostitutos ou sacerdotes ou sacerdotisas cultuais, oferecendo aquele ato àqueles deuses. E eles praticavam essas coisas e serviam ao Senhor. Aqui não é diferente. Essas coisas aconteciam também no mundo greco-romano, principalmente nos cultos à deusa da fertilidade, Diana, a Vênus, a deusa do amor, e temos outros deuses em que práticas como essa, ou seja, a prostituição cultual era praticada. E alguns crentes haviam atendido esses festivais e provavelmente participado dessas imoralidades que caracterizavam essas festas. Mas o que é interessante é que isso aqui é semelhante às práticas que haviam ocorrido em Israel nos dias de Balaão, porque tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E a ideia aí seria o casamento entre eles e não apenas o ato sexual ilícito. Eles eram incentivados
por meio de Balaão, a se casarem com mulheres pagãs, e por causa disso, e não só se casarem, a se prostituírem também. O contexto aí mostra um ato sexual também promíscuo, além do casamento. E assim, e dessa forma, oferecerem ofertas aos ídolos. Abram aí Números capítulo 25, verso 1 e 2. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E essa prostituição aí está relacionada também ao casamento. Não era somente prostituição em si, era o casamento também ilícito. Estas convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Esse pecado aqui citado em Números capítulo 25, verso 1 e 2, foi instruído pelo conselho de Balaão. Abram aí Números 31, 16. Diz assim: eis que estas, que fizeram o povo prevaricar, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor. É nessa situação aqui de Números capítulo 21, 25, 1 e 2, que Números 31, 16 está citando, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Deus. E ele faz isso por dinheiro. Ele faz isso por dinheiro. E ele é símbolo daqueles que se aproveitam do evangelho para ter ganhos, ter lucros financeiros. E Balaão não pôde fazê-lo. Mas o que ele fez por causa do dinheiro? Ele armou uma trama, ele usou estratégias para que o povo de Deus fosse amaldiçoado pelo próprio Deus. Ele dizia: eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus me proibiu para amaldiçoar o seu povo. Porque, como aquele texto muito usado, não vale encantamento contra Israel. E aí Balaão ardilosamente planejou alguma coisa. Eu não posso fazer nada, mas como é que esse povo pode ser amaldiçoado? Se eles se entregaram ao pecado. E essa foi a estratégia dele. O que ele fez? Ele incentivou o casamento misto entre israelitas e mulheres moabitas, instruindo-as a iniciarem seus esposos um culto pagão. Os israelitas foram convidados a participar de ritos pagãos da fertilidade. Ritos pagãos da fertilidade significam o quê? Eram práticas sexuais entre homens e mulheres, que serviam de culto ao Deus da fertilidade. E isso era uma prática que o povo moabita praticava. E as mulheres seduziram os homens israelitas a atos sexualmente imorais. Esse é o contexto que nós estamos vivendo aqui. E aqui em Apocalipse capítulo 2, ele está fazendo uma ligação com aquelas pessoas que dentro da igreja estavam ensinando e incitando o povo a pecar. E ele diz, armando ciladas, no verso 14, ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Comer coisas sacrificadas aos ídolos poderia se referir tanto à carne comprada no mercado quanto às festas organizadas no templo em honra aos deuses. E no primeiro caso, da carne comprada no mercado, Paulo disse: se a sua consciência não acusar, não há nada de errado em comer esta carne. Como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso de 25 a 30, que eu vou ler, diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-te por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas no segundo caso, porém, comer desta comida em festas organizadas para tal ou nos templos pagãos seria honrar aos deuses, seria idolatria e, consequentemente, pecado. E parece que é essa situação aqui em Pérgamo. Alguns estavam instruindo não ser problema algum participar dessas atividades com pagãos, mesmo porque as festas pagãs representavam grande parte da vida social daquela região. E ficar fora seria perder empregos, negócios, consideração, seria considerado uma pessoa excluída da sociedade. E sendo assim, muitos diziam, podemos participar dessas festas pagãs sem deixar de ser fiéis a Cristo, desde que a pessoa não reconheça a existência desses supostos deuses. E aí, a igreja se envolvia com essas coisas. Muitos da igreja se envolviam com essas coisas. E qual era o pecado dessa igreja? Não repreender, tolerar esse tipo de coisa, fazer vista grossa a essas coisas. Mas não só isso. Ele diz assim no verso 15, outro sim, tem também dos que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No caso dos nicolaítas, podemos conjecturar que o estilo de vida dos nicolaítas se caracterizava pela imoralidade, pela participação em comer alimentos sacrificados a ídolos e pela perversão da verdade, ou seja, seguiam a doutrina de Balaão. Balaão representava aqueles que promoviam a liberalidade quanto à idolatria e à imoralidade, a modo dos pagãos, dentro da igreja. E é interessante porque a linguagem usada aqui é uma linguagem bem do contexto, uma realidade que eles viviam constantemente. Mas como detectar isso nos nossos dias? Eu quero dar um exemplo aqui. No meu tempo de seminário, eu conheci um bispo considerado cristão que apregoava em um de seus livros que o sexo antes do casamento entre noivos maduros era lícito. Você tem aqueles que no meio do povo de Deus pregam a legitimidade do divórcio entre crentes, no caso de incompatibilidade de gêneros, do casamento misto, que o casamento misto, ou seja, a união do crente com o incrédulo, não é prejudicial à igreja, não é pecado. E outros ensinos liberais que nós vemos e percebemos que se encaixam dentro dessa perspectiva da doutrina de Balaão, ou seja, armando ciladas para que pessoas tenham um comportamento e por causa daquele comportamento eles estejam em pecado e sejam alvo do juízo de Deus. Pessoas incentivando isso no meio da igreja. Esses são representantes de Balaão no seio da igreja. Eu poderia dar outro exemplo também de práticas como essa nos tempos modernos. Os que apoiam a prática ecumênica dentro da igreja, participam de festas pagãs católicas e até mesmo trazem isso para dentro da igreja como uma roupagem cultural. São representantes de Balaão no seio da igreja. Sustentar a doutrina de Balaão seria então todo aquele que vive práticas mundanas e imorais e ensinam outros
a viverem assim. E qual era o pecado dessa igreja? Ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de Nicolaitas. E é interessante a chamada ao arrependimento. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei. Percebam que a igreja ali estava sob juízo, e em especial essas pessoas que estavam sendo enganadas e sendo conduzidas dessa forma. E a liderança da igreja não tomava nenhuma atitude. Apesar de não ter familiaridade, pelo contrário, estar firmes na fé, não tinham a capacidade de agir e de reprovar essas pessoas. Permitia que essas coisas acontecessem no meio do povo de Deus. E aí nós temos a chamada do arrependimento. Ele diz assim: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Parece que, e é essa conclusão que nós podemos chegar, ele seria responsável pelo juízo de Deus na vida daquelas pessoas, por causa do seu pecado de omissão. O pastor daquela igreja deveria ter disciplinado seus membros faltosos, deveria tê-los advertido. Entretanto, a igreja e o pastor parecem não estar conscientes de sua atitude comprometedora. Eles deveriam se arrepender da atitude liberal de alguns culpados e discipliná-los. E percebam que, ao contrário da igreja de Éfeso, que era intolerante ao erro, Pérgamo era tolerante e liberal. E qual o pecado daquele pastor e igreja? Permitir que aquelas coisas continuassem, não reprovar os que assim viviam, não fazer oposição direta, não discipliná-los. E provavelmente o que se exige dele aqui é que ele fosse o atalaia, que ele não estava sendo. E Ezequiel 33, verso 8, diz assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso seu pecado, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei de ti. Aquele pastor, aquela igreja, aquela liderança deveria se arrepender e ser uma estrela que brilhava a imagem de Deus. E parece que tudo dependia da ação daquele homem em disciplinar aqueles crentes para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. Portanto, arrepende do teu pecado, de permitir essas coisas, de ser tolerante com essas coisas, senão eu venho contra eles e vou trazer juízo. E é interessante que essa é a mesma linguagem do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 e 32, quando ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aquele homem tinha grande responsabilidade, e o pecado dele em não se manifestar contribuía para que aquelas coisas continuassem e para que o juízo de Deus viesse. Olha o que ele diz: portanto arrepende-se, não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O juízo seria iminente, ele iria destruir aqueles que persistiam em suas práticas mundanas, ele levará a cabo a sua sentença de condenação sobre aquelas pessoas, sobre a sua igreja. E toda vez que acontece pecado no meio do povo de Deus, todo o povo sofre com o juízo de Deus, principalmente quando há omissão da parte de alguns. E temos vários exemplos do Velho Testamento, Acã. E
quantos morreram por causa do pecado dele. E outras narrativas ali no Velho Testamento de rebeldia do povo, onde não somente aqueles que se rebelaram contra o Senhor receberam o juízo, mas as pessoas que estavam ao seu redor foram influenciadas e também o juízo de Deus veio sobre elas. E era isso que o Senhor queria evitar ali no meio do seu povo. Para isso, cada um precisava se arrepender do seu pecado. Inicialmente aquele homem, porque ele era o anjo da igreja, ou seja, o mensageiro de Deus ali naquele lugar. E ele diz aqui: pelejarei com a espada da minha boca. Por isso que ele começa essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O juízo de Deus significa aqui pelejar com a espada, o juízo destruidor do Senhor, o julgamento divino. A igreja seria visitada por Deus em juízo por causa da omissão dos seus líderes. E olha que interessante, né? É o atalaia, ele tinha responsabilidade. Ele é aquele que deveria advertir. Ele é aquele que deveria chamar a atenção para o pecado, fazer com que o povo tomasse consciência daquilo que eles estavam fazendo e, consequentemente, viessem a se arrepender. E por mais que no primeiro momento o Senhor fala e louva da fidelidade dele, aquele homem não era totalmente fiel. Porque, não sei por quais motivos, mas eles toleravam isso no meio da igreja. E ao final dessa carta, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante porque, da mesma forma que nem todos veem, porque estão com seus olhos vedados, nem todos aqueles conseguem ouvir. Por isso ele está dizendo: aqueles que conseguem ouvir, ouçam. É como se ele estivesse dizendo assim: você que consegue ouvir, você que tem entendimento, você que não é um homem natural, mas um homem influenciado pelas coisas do Espírito, ouça e obedeça. E aqui nós temos uma chamada à obediência e ao arrependimento. E as consequências de não escutar a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Ou seja, eles deveriam ouvir e obedecer aquilo que estava sendo dito. Estarem atentos àquilo que a palavra de Deus estava sendo trazida ali para eles naquele momento. E fazer aquilo que o Senhor estava dizendo. Para que o Senhor usasse de misericórdia com aquela igreja, para que o Senhor continuasse abençoando aquela igreja, e para que o Senhor também transformasse a vida daquelas pessoas ali, que estavam sendo enganadas e ludibriadas por doutrinas falsas e comportamentos pagãos, pensando que estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam sendo enganados, foram seduzidos por armadilhas. E ele diz assim: ao vencedor dar-lhe do maná escondido. Nesse caso seria vencedor de quê? Vencedor seriam os que agiriam de conformidade com a vontade do Senhor, adverti-los, discipliná-los, confrontá-los com os seus pecados e até mesmo excluí-los da igreja, como se fez em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2:2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A atitude ali da igreja de Éfeso deveria ser a mesma atitude da igreja de Pérgamo. Ele deveria confrontar, ele deveria disciplinar, ele deveria corrigir. E assim ele iria salvar
muitos daqueles que estavam sendo conduzidos ao inferno. E olha que interessante, percebam que o juízo vingador de Deus dependia somente dessa atitude deles. Parece que se houvesse confrontamento, não tolerância e repúdio à prática da imoralidade, essa igreja não seria visitada dessa forma como ele está falando aqui. E ao final, ele dá o prêmio dessa vitória. E todas essas menções aqui estão falando de figuras que representam a vida eterna. Ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Maná escondido está fazendo menção ao maná da Arca da Aliança, que estava escondido aos olhos dos homens. Para os incrédulos ela está escondida, porém está disponível a todos que depositam sua fé em Cristo, que representa esse maná, ou seja, esse pão da vida. E agora esse maná está na presença de Deus, mas está destinado a ser revelado no tempo messiânico, no seu retorno, na sua segunda vinda. Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E muitas são as interpretações desse símbolo, e uma delas é que o peitoral do sumo sacerdote tinha 12 pedras, e cada uma delas o nome de uma das tribos de Israel. E como na antiga dispensação o nome de Javé estava escrito na fronte do sumo sacerdote, para indicar que ele era consagrado ao Senhor, os crentes terão em suas frontes o nome de Cristo escrito, indicando que esses pertencem a Ele. Em suma, queridos, o vencedor é aquele que permanece fiel até o fim. Ele receberá a vida eterna, será chamado possessão do Senhor, pertencendo eternamente a Ele. Nós somos chamados, como igreja, a exercer o juízo e a justiça de Deus com relação a pecados. Aqueles que eram mundanos, que eram libertinos, eles precisavam ser advertidos para o seu próprio bem e para a sua própria salvação. É interessante olhar esse texto aqui de uma maneira abrangente. Perceber a graça e a misericórdia de Deus que estava sendo colocada à disposição daquelas igrejas, apesar dos erros, apesar dos pecados, apesar das falhas. O Senhor está colocando à disposição da igreja a sua graça e indicando aquilo que eles deveriam fazer para que o juízo de Deus não viesse, mas para que eles fossem salvos. E essa é a nossa responsabilidade como igreja. Não estar com os olhos fechados ao erro. Não permitir que essas coisas aconteçam. Não deixar que essas coisas continuem. Mas de repreender e de chamar o crente à razão. Hoje de manhã nós vimos a pregação ali na Epístola de Pedro, falando do que? De uma doutrina correta, gerando virtudes, gerando uma vida correta. E o que nós estamos vendo aqui hoje? É o contrário disso. Homens que estavam distorcendo a palavra de Deus, armando ciladas, como diz aqui, e com isso fazendo com que o povo tropeçasse e que o juízo de Deus viesse sobre ele. E essa era a intenção de Balaão ali no Velho Testamento. Ele estava preocupado com a grana, ele queria o dinheiro. Ele ficou com os olhos abertos com relação ao prêmio, o prêmio da justiça, não, o prêmio do pecado.
e como ele não podia fazer nada contra o povo de Deus, porque era um povo santo, porque era um povo separado. E é interessante, porque se você vê a trajetória do povo de Deus até aquele momento, você vai ver um povo rebelde, um povo pecador, um povo temeroso diante de toda a ação misericordiosa e poderosa de Deus. E o Senhor dizendo que eles eram santos, que estavam protegidos, que estavam sendo guardados por Ele. E por isso Balaão não podia fazer nada contra ele. Mas qual era a estratégia de Satanás? Fazer com que o próprio Deus se voltasse contra o seu povo. E como fazer isso? Fazendo o povo pecar. E é isso que o Senhor está evitando aqui, querendo evitar o seu juízo sobre o seu povo. E Paulo diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos condenados. Condenados é uma outra expressão. Somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O juízo de Deus viria. E o Senhor queria evitar o seu juízo sobre aquelas pessoas. Ele queria que essas pessoas se convertessem. E aí você vê os profetas no Velho Testamento dizendo que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas que o perverso o quê? Se converta. E aí nós vemos a graça e a misericórdia de Deus sendo manifestada nos seus atos julgadores na história, fazendo com que o seu povo, por meio desses juízos temporais, se humilhem, se arrependam e se voltem para Deus, porque é rico em perdoar. E que a palavra de Deus ela possa trazer alívio ao nosso coração e conforto, nos dando conhecimento, um conhecimento pleno daquele que é o Senhor das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Pai,